Toda vez que eu falo pra gente bater palma assim, eu fico pensando, fica parecendo que é um negócio meio programado, né? Fala, eu vou terminar de falar e eu vou falar pra gente bater palma. Mas sabe que eu entendo que essa reunião em que nós estamos, né, quando nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, ela é um momento muito propício para que a gente não perca nenhuma oportunidade de glorificar a Deus, sabe? Porque às vezes o que eu percebo como igreja, porque eu sou igreja e eu já sou igreja há alguns anos, eu percebo que muitas vezes nós temos deixado as oportunidades de glorificar a Deus simplesmente passarem, sabe? Às vezes lá na nossa casa, no nosso dia a dia, mas também aqui. Às vezes a gente está distraído, às vezes a gente está trabalhando aqui. Eu sei que alguns chegam cedo e ficam trabalhando. E às vezes a gente perde a oportunidade. Talvez você que esteja na live, você fala, eu não vou dar glória a Deus, eu estou aqui na live, por que eu vou glorificar a Deus? E cara, você está perdendo uma oportunidade de glorificar o Rei dos Reis, né? E por isso que durante a nossa reunião, muitas vezes nós somos motivados aqui, incentivados muitas vezes pelo grupo de louvor e por quem está ministrando, para que a gente não venha perder essa oportunidade. Amém? Porque eu creio que se nós não clamarmos, até as pedras elas clamarão. Então eu penso, eu não posso ser pior que uma pedra. Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso aproveitar essa boca que o Senhor me deu, o fôlego de vida que eu tenho, o corpo que eu tenho. Amém? Eu quero ler com vocês aqui Hebreus 11, 3. Se você puder abrir aí sua Bíblia, por favor. Hebreus 11, 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Eu vou ler mais uma vez. Leia aí na sua Bíblia. Não vou falar para a gente ler junto aqui, porque a sua deve ser diferente. E aí fica bem engraçado, né? Quando o pastor fala, lê você aí, cada um está na NVT, outro está na NVI, cada um está numa versão, fica uma bênção. Então eu vou ler de novo aqui, diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Feche seus olhos alguns instantes, nós vamos orar. Se concentre e pense só em Jesus. Conecte o seu coração nessa manhã com o coração dele. Aproveite que o domingo é um dia que começa tranquilo. Coloque o seu pensamento nele, só nele nesse momento. Senhor, nós oramos, Pai, nós te entregamos, Deus, esse tempo. Nós consagramos a Ti, Pai, esse culto, esse tempo que nós estamos aqui, que o nosso coração realmente esteja conectado com o Teu, Jesus. Senhor, nós nos reunimos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor de modo racional. E, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco, Pai. Destes que estão aqui, daqueles que também estão um pouco mais distantes aí através da internet. Que o Teu Espírito, Senhor, venha soprar sobre os Seus filhos nessa manhã. Pai, que a Tua palavra, Deus, ela venha penetrar no coração dos Seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos isso não pela minha vida, não porque eu estou falando aqui, Senhor, mas porque nós estamos falando aqui da Sua palavra e sobre você, Jesus, e onde você está, alguma coisa acontece. Que o Senhor venha nos curar nessa manhã, Deus. Que o Senhor toque as nossas vidas e nós sejamos transformados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo aqui realmente é um versículo muito poderoso, né? Eu acho muito incrível como Deus, como a palavra de Deus realmente ela é loucura para nós, né? E eu quero te dizer que muitas coisas elas são formadas mesmo quando nós não estamos enxergando, sabe? Acho que para ilustrar, a gente pode pensar, por exemplo, na formação de um bebê, né, no ventre de uma mãe. Ainda que a gente não consiga, por exemplo, ver a barriga da mãe, né? Tanto que algumas mulheres, às vezes, tem um programa que mostra a mulher que chega na hora de ter o bebê e não descobriu que estava grávida. Não sei como,
mas tem um programa aí que mostra, não sabia que estava grávida, mais ou menos assim. Pastora Pri, que é enfermeira, balançou a cabeça. Então, tem fundamentos para isso. Mas, quando muitas vezes uma mulher ela é engravida, ela demora alguns dias, algumas semanas para ela descobrir que ela está grávida, né? Então, ela vai tendo alguns sintomas, tal. Mas para as pessoas de fora, de fato, perceberem isso, demora um tempo, porque a barriga precisa crescer, né? A não ser que seja uma pessoa que conviva muito com ela, que perceba ali alguns sintomas da gravidez que ela tenha. Obrigada, profs. Então, a gente só vai conseguir perceber que algo está sendo gerado e formado dentro desse ventre depois que ela fizer um exame, algo do tipo. Mas ainda que nós não vejamos a barriga crescendo, ainda que a gente não consiga enxergar isso, o bebê está ou não está sendo formado? Está sendo formado, está crescendo, né? O Jorge até me ensinou e ele falou, olha, nas primeiras semanas, os principais órgãos, eles são formados. Então, o pulmão, os rins, o fígado, nas primeiras semanas, eles já começam ali a serem formados. Quando ninguém está vendo. Incrível, né? Realmente, a gestação é algo sobrenatural. Então, quando eu falo para você que muitas coisas estão sendo formadas, ainda que nós não conseguimos ver, eu estou usando esse exemplo para que você consiga imaginar comigo como Deus faz isso também em muitas coisas dentro de nós, né? E aí, quando eu penso sobre isso, eu começo a perceber que os meus olhos, na verdade, eles não são tão confiáveis assim. Porque às vezes a gente pode pensar, olha, se o meu olho vê, então isso de fato existe. Mas quando nós lemos o que Hebreus diz aqui, a gente aprende que o universo ele foi formado daquilo que não se vê, né? E aí eu entendo que o que os meus olhos veem não é a única evidência de que algo está sendo formado. Essa que é a verdade, sabe? Eu estou lhe dizendo isso porque nós estamos em um processo de preparação, em um processo de transição. E eu estou falando isso pelo menos para aqueles que estão aqui reunidos, todos nós recebemos uma mesma palavra, né? Nós recebemos uma palavra no início do ano. E a verdade é que nós recebemos essa mensagem, essa palavra profética, e nós sabemos que esse não será um ano fácil para todos nós, né? Porque crescer dói, não dói? Crescer dói, essa que é a realidade. E aí, eu sei que esse é um processo, e esse é um período onde Deus ele está tratando algumas coisas internas dentro de nós. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Então, talvez até esse momento que eu estou falando aqui, talvez você esteja pensando, não, gente, eu não estou sentindo eu não estou sentindo que eu estou passando por transição nenhuma. Mas eu, particularmente, tenho sentido que tem algumas coisas que estão mais difíceis, algumas coisas aconteceram que eu falei, nossa, eu não imaginei que isso fosse acontecer assim. E tudo isso, eu creio que é um processo onde Deus ele quer tratar coisas mais profundas dentro de nós, sabe? Deus ele deseja tratar algumas coisas que nós, muitas vezes, não estamos enxergando, sabe? E ainda que, muitas vezes, você pense assim, não, Geici, eu não estou vendo algo sendo formado. Eu tenho certeza que algo está sendo formado dentro de você. A grande questão que nós precisamos responder é se aquilo que está sendo formado dentro de nós vem de Deus ou não vem de Deus. Porque a verdade é que todos nós estamos passando por transformações. A gente não simplesmente está acordando, dormindo e acordando e ficando do mesmo jeito todos os dias, sabe? Então eu começo a me perguntar, eu falo, Senhor, se eu não estou passando por uma transformação que vem de você, então o que é que está influenciando a minha vida e está me moldando por dentro nesses dias? A verdade é que muitas coisas elas nos influenciam durante todos os dias. E pessoas nos influenciam porque nós estamos conectados com pessoas o tempo inteiro, né? No nosso trabalho, na nossa casa. E eu quero te dizer que eu tenho certeza que você está passando por uma transformação. Eu não posso te garantir que você esteja sendo transformado da forma como Deus deseja. Mas eu quero que sair daqui nessa manhã junto com você, orando, declarando, profetizando e que nós estejamos de fato alinhados com aquilo que Deus tem para nós como transformação. Amém? E aí, quando eu estava meditando sobre isso, eu percebo o quanto a gente é tentado a construir uma vida somente sobre aquilo que nós estamos enxergando, sabe?
Às vezes a gente está vivendo um período, por exemplo, no nosso trabalho. E aí você começa a construir a sua vida com base naquilo que você está vivendo naquele trabalho. Às vezes você está vivendo um processo diferente ali na sua casa. E aí tudo que você faz está baseado naquilo que você está vivendo ali, muitas vezes como família. E aí eu parei para pensar, eu falei, Deus, é tão mais cômodo a gente tentar construir a nossa vida somente com base naquilo que a gente está enxergando, somente com base naquilo que está aqui aos meus olhos, né, de frente para mim. Porque quando a gente fala sobre tratar o nosso interior, a gente fala sobre uma dependência de Deus que é muito difícil. Porque é desafiador a gente ir deixando o Senhor nos transformar e deixando o Senhor nos moldar, né? E aí eu olho para isso e eu falo, Deus, eu preciso todos os dias me lembrar que eu sirvo a um Deus que é invisível. Então a minha vida ela não pode estar baseada somente naquilo que eu estou enxergando. A minha vida não pode estar baseada naquilo que eu considero como sucesso. Eu preciso me voltar para o Senhor e tentar entender nele. Senhor, você entende que isso que eu estou vivendo é de fato ter sucesso no Senhor? Não sei se faz sentido para vocês. Vocês estão com uma carinha assim? E aí eu fico pensando, eu não sei se está fazendo sentido. Mas vai fazer, vai fazer. Mas eu quero dizer que realmente não é fácil nós construirmos a nossa vida com base naquilo que nós simplesmente cremos. É por isso que boa parte das pessoas que nós conhecemos, elas muitas vezes não servem ao Senhor. Porque não é fácil você construir algo sobre um Deus que você simplesmente não enxerga, que você não pode tocar, que você não tem uma imagem. É de fato difícil para muitas pessoas. É de fato uma loucura. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus, porque a gente só vai conseguir construir a nossa vida com Ele. Nós só vamos conseguir construir algo em Deus a partir desse invisível, se nós dependermos dEle. A gente não vai conseguir, de fato, fazer isso simplesmente na nossa força. Amém? Faz sentido? E é exatamente por não fazer sentido na nossa naturalidade que muitas vezes a gente começa a fazer alguns planos mirabolantes. A gente tem ali uma criatividade, né? E aí a gente começa a fazer alguns planos, porque aquilo que Deus ele coloca para nós começa a ser tão desafiador que você fala assim, cara, esse plano de Deus aqui está muito louco. Eu preciso colocar a minha mão, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou vendo, então eu vou construir com base naquilo que eu estou vendo, né? E aí é por isso que muitas vezes a gente começa a dar mais valor para aquilo que é exterior do que para aquilo que é interior. E algo que eu quero perguntar para você nessa manhã, e eu quero que você realmente reflita sobre isso, é como que anda o seu interior nesses dias. Como que você está por dentro de verdade. Não aquilo que você aparenta, não aquilo que eu, Geice, aparento está, porque aqui vocês podem ver uma coisa, mas o mais importante é, Geice, como que você está por dentro. E eu não estou falando isso como se eu tivesse, de fato, perguntando para você e eu vou sentar com você o tempo inteiro ali para perguntar, olha, Tami, como você está? Mas é porque é importante nós refletirmos sobre nós mesmos. Como que eu estou, de fato, nesses dias? E eu comecei a mensagem falando que nós recebemos uma palavra. Senhor, será que eu ainda lembro dessa palavra? Será que aquilo que o Senhor apontou para mim, isso ainda está direcionando a minha vida? Por isso que eu digo que é importante a gente parar e olhar para nós e pensar, Senhor, como que eu estou de fato por dentro? Do que a minha alma está se alimentando nesses dias? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, sabe? Porque quando nós lemos os evangelhos, nós lemos a palavra de Deus, fica muito claro para mim o quanto Deus ele valoriza o interior. Quando a gente vê Jesus conversando com as pessoas, quando a gente vê Jesus ele se relacionando com as pessoas, a gente olha ali que ele estava sempre tentando ir um pouco mais profundo. Vocês percebem isso? Ele estava sempre tentando mostrar algo a mais para aquelas pessoas, ele estava ali tentando se conectar com elas, mostrando algo mais profundo. Então, quando eu vejo isso, eu penso, Senhor, o Senhor realmente se importa com aquilo que está sendo gerado dentro de mim, com aquilo que está sendo construído dentro de mim. E eu posso afirmar para você, coisas estão sendo construídas dentro de você. A grande questão é, será que essas coisas elas estão vindo de Deus nesses dias? Porque é muito fácil nós nos distrairmos. E eu
falei um pouco sobre isso da última vez que eu estive aqui conversando com vocês. Sabe, nós somos tentados a parar de ouvir o Senhor todos os dias. Da última vez eu comentei aqui sobre nós ouvirmos o Senhor, nós nos dedicarmos em ouvir o Senhor. Mas a verdade é que é difícil muitas vezes nós ficarmos ali no mesmo lugar e nós mantemos uma constância, não é? E a verdade é que algo genuíno, algo verdadeiro só vai ser construído dentro de nós. Algo que realmente vale a pena a gente até mesmo morrer por aquilo que está sendo construído. Só vai valer a pena se isso que está sendo construído vier de fato de Deus. Porque nós podemos construir muitas coisas com as nossas mãos. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas que nós construímos com as nossas mãos vai ser eterna de verdade. Amém? E quando eu falo sobre isso, ao meditar um pouco sobre isso, eu fiquei pensando sobre o quanto nós precisamos muitas vezes olhar um pouco para as nossas raízes, né? Para aquilo que muitas vezes está ali arraigado no nosso coração. E talvez você já tenha escutado a expressão de que para curar algum problema, a gente precisa ir até a raiz, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um problema médico, eu estou com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode ser tratada de várias formas, né, pastora? Você pode estar com um problema no fígado, e aí você tem que tratar o fígado para poder melhorar a dor de cabeça. Você pode, por exemplo, ter batido a cabeça e por isso você está sentindo uma dor. Sua dor de cabeça pode ser por conta de uma enxaqueca. E aí o que o médico vai fazer? Ele vai investigar. Fala, cara, eu preciso entender, e ele vai começar a perguntar, ele vai começar a revirar ali, né, para entender por que você está sentindo aquilo. E com Deus não é diferente, com as nossas vidas não é diferente. Às vezes a gente quer resolver alguns problemas bem profundos do nosso coração de forma muito rápida e muito superficial. E aí dói muitas vezes quando Deus ele começa a mexer ali na terra e Deus começa a mostrar algumas raízes que tem ali, sabe? Não sei se vocês já assistiram aquele filme da cabana. Todo mundo aqui já assistiu? Tem uma parte ali onde o protagonista ele está conversando ali como se fosse a presença, né? Como se fosse o Espírito Santo. E aí eles estão ali num jardim, aí eles estão mexendo em algumas plantas. E aí ele vê uma raiz que é uma raiz venenosa ali, aí ele fala, eu vou tirar isso daqui, né? E o Espírito Santo começa a ensinar ele como aquilo que na verdade é ruim pode ser transformado em algo bom, né? E a verdade, quando eu olho para isso, eu percebo que muitas vezes nós queremos tratar essas raízes na força do nosso próprio braço. E a verdade é que Deus ele está nos chamando para um lugar mais profundo para que Ele venha tratar isso em nós, sabe? Tem uma palavra que ela tem, não sei se a palavra mais correta é incomodado, mas ela tem martelado aqui na minha mente, que é a palavra profundidade. E eu creio que esse é um ano onde Deus ele quer realmente nos ensinar a ir mais profundo nele, sabe? E mais profundo nele para que nós não venhamos depender muitas vezes de intermediários, para que nós não venhamos estar presos nas nossas emoções, sabe? E quando nós vamos ali muitas vezes no médico para tentar entender um problema que nós temos, nós até podemos ficar espantados com aquilo que nós recebemos como diagnóstico. E muitas vezes é assim que acontece quando nós estamos nos relacionando com Deus. A verdade é que às vezes a gente vai ali para o secreto e nós estamos ali nos relacionando com Deus e nós começamos a ver algumas coisas que a gente fala, cara, eu não sabia que isso estava aqui, não é possível que isso está aqui. Mas a verdade é que Deus ele está mostrando porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar. Eu creio que Deus ele quer curar as nossas raízes nesses dias. Eu creio que Deus ele quer nos fazer enxergar que muitas vezes aquilo que nós temos aparentado só por fora não é mais suficiente. E Deus está falando, olha, eu quero ir mais profundo com você. Eu quero ir lá dentro e mexer nessa raiz e mostrar para você que ali está ferido, que aquilo precisa ser arrancado, que aquele dali precisa ser curado, sabe? Eu creio que o Senhor está nos levando para este lugar nesses dias. Porque muitas vezes a gente olha uma árvore muito bonita por fora. E a gente fala, cara, essa árvore aqui, eu tenho certeza que essa árvore aqui, ela não vai cair por nada. Olha o tamanho do tronco dessa árvore.
principalmente a gente que anda aqui em São Paulo, né? Agora que é chuva de verão, a gente tem algumas tempestades aí que você fala, cara, não acredito, eu conhecia aquela árvore ali, eu passava ali a trajeto do meu trabalho todos os dias, eu passava, e aquela árvore com aquele super tronco, mesmo assim ela caiu. Nossa, mas uma tempestade já fez com que aquela árvore caísse? A verdade é que muitas vezes aquilo que nós enxergamos por fora não está revelando de fato como nós estamos por dentro. Ainda usando esse exemplo de uma árvore que muitas vezes nós olhamos o tronco e nós vemos as folhas e até frutos dela, para que a raiz dela seja tratada de verdade e para que ela possa durar mais tempo, é necessário que um especialista vá ali e cuide dela, né? Que ele vá ali e veja o que é necessário para que ela continue crescendo de modo saudável. Já pensou se chamassem você, para você olhar ali? Olha, vamos lá para você verificar como que está aquela raiz. O que você diria? Cara, eu diria, eu não faço ideia como fazer com que essa árvore continue crescendo de modo saudável. Porque eu não sou especialista. Mas a verdade é que Deus, Ele é especialista em nós. E o Senhor, Ele quer nos tratar nesses dias. O Senhor, Ele quer tratar as nossas raízes nesses dias. E eu sei que o Senhor, Ele quer arrancar algumas coisas de nós. Algumas coisas que muitas vezes para nós é difícil nós largarmos, sabe? E quando eu estava meditando sobre isso, eu falei, Senhor, às vezes eu tenho em mim um desejo que é tão imediatista, sabe? Talvez você já tenha recebido alguma promessa, você já tenha recebido alguma palavra, e aí você fala, cara, eu ainda não vi. Parece que eu ainda estou muito longe daquilo que Deus Ele falou que Ele vai fazer em mim ou através da minha vida. Mas a verdade é que muitas vezes esse incômodo ele permanece em nós. Porque a gente está com esse coração agitado e a gente está com um coração muito imediatista. Às vezes a gente até fala assim, olha Deus, eu já ouvi algumas pregações onde muitas vezes a gente ouve a frase, olha Deus, Ele está com pressa. Mas será que Deus está com pressa mesmo? Eu me pergunto se Ele está com pressa. Porque há quantos anos, por exemplo, nós estamos esperando o retorno de Cristo? Já tem um bom tempo. Se fosse no meu modelo de pressa, provavelmente Jesus já teria voltado. Então, muitas vezes nós fazemos afirmação sobre o Senhor que, na verdade, nós não sabemos. Mas eu creio que o Senhor, nesses dias, se nós abrirmos o nosso coração, o Senhor vai nos tratar de modo profundo, de modo que até mesmo aquilo que hoje tem sido dores para nós, servirá como cura para outras pessoas. Amém? Eu creio que quando nós olhamos alguns exemplos de pessoas, e talvez você tenha pessoas aqui do seu convívio, talvez você tenha pessoas da sua casa, da sua família, que você olha e você fala, cara, essa pessoa é uma pessoa que eu admiro. Sabe, essa aqui é uma pessoa que eu olho para ela e eu vejo que ela é uma pessoa de sucesso. Nossa, eu olho para a vida desse pastor e falo, cara, eu quero ser como esse pastor. Nossa, eu quero ser como esse profissional aqui. Às vezes a gente olha para essa pessoa e a gente vê o lugar onde ela chegou, aquilo que ela alcançou. E aí, de modo meio que automático, a gente pensa, eu acho que ela chegou aqui do dia para a noite. Mas a verdade é que ninguém, de fato, constrói algo que é legítimo, que é verdadeiro do dia para a noite. Amém? Será que você realmente tem essa consciência? Porque às vezes nós falamos amém num culto, nós concordamos, mas, cara, você sai daqui e aí você pensa, cara, Deus, eu quero chegar nesse lugar, eu quero chegar nesse lugar. E aí você vai lá para o seu secreto um dia, você vai 2 dias, mas no 3º dia você está cansado e você simplesmente decide buscar aquilo que o Senhor começou a fazer em você. Então a verdade é que muitas vezes nós não acreditamos nisso que nós estamos falando. Porque a verdade é que para que o Senhor construa coisas profundas em nós, nós precisaremos ser perseverantes. Sabe, eu creio que o Senhor Ele quer nos ensinar constância nesse dia. O Senhor quer nos ajudar a perseverar nesses dias. E aí, quando eu olho alguns líderes, principalmente na palavra de Deus, eu começo a ver que esses caras que construíram algo que é duradouro, pessoas que construíram algo que nos serve até hoje, essas pessoas levaram um bom tempo para serem formadas. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de Moisés, quando eu olho, por exemplo,
para aquilo que Moisés passou até liderar o povo, até ele liderar os israelitas. A gente vai olhando a trajetória dele ali no Antigo Testamento. E aí a gente fala, cara, antes de liderar um povo tão grande como os israelitas, ele teve que ficar ali liderando, cuidando do rebanho do seu sogro. E ele ficou ali cuidando daquele rebanho, ficou ali sendo tratado, ficou ali sendo ensinado, até que ele pudesse, de fato, liderar aquelas pessoas. E aí, quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jesus, e cara, Jesus, a gente pode pensar assim, Jesus ele já poderia ter nascido pronto fazendo milagre, não poderia? Cara, ele é filho de Deus. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente lê a palavra e a gente fala, cara, eu não sei o que aconteceu nos 30 anos da vida de Jesus, os primeiros 30 anos da vida de Jesus. O que a gente sabe é mínimo, o que a gente sabe é muito pouco. O máximo que a gente vê é uma manifestação ali no ventre de Isabel e no ventre de Maria, quando as duas se encontram e estão gerando Cristo e João Batista. São poucas coisas que nós vemos sobre a vida de Jesus durante esses 30 anos. E o que o Senhor estava fazendo com Jesus? Cara, Jesus estava sendo formado. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, cara, Jesus ele é muito humilde. Porque eu tenho certeza que ele deixou isso para falar, Geice, você precisa aprender que aquilo que é duradouro, ele leva tempo para ser feito. Porque se o próprio Cristo ele levou um tempo para ser formado, por que nós seremos formados em 2 meses? Às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente fala, cara, isso aqui não vai mais acontecer. Porque eu recebi essa palavra aqui fazem 2 anos. Cara, continua perseverando, ora sobre aquilo. Pega o seu caderno de oração lá, aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus falou. Traz a memória, fala, Deus, eu estou aqui e eu vou te lembrar que o Senhor falou que faria isso, que o Senhor me transformaria dessa forma, que o Senhor agiria na minha casa, que o Senhor agiria na minha família desta forma. Mas a verdade é que muitas vezes nós simplesmente desistimos. E aí quando eu olho para Jesus, a minha fé ela é renovada. Porque eu falo, cara, se o próprio Cristo, ele foi formado pelo Pai, por que eu estou ansiosa para ter uma formação express? Eu quero dizer para você que você está sendo formado. E eu creio que Deus ele é fiel para terminar aquilo que ele começou em você. E eu creio que Deus ele é fiel para que ele venha fazer obras extraordinárias através daquilo que ele está fazendo dentro de você também. Amém? Às vezes eu fico imaginando sobre o quanto deve ter sido difícil para Jesus algumas coisas. E realmente isso é importante, muitas vezes a gente dedicar o nosso coração, porque às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, as coisas para Jesus elas foram tão fáceis. Mas cara, Jesus ele teve que confiar, teve que conquistar a confiança dos próprios discípulos. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, esses caras devem ter assim, acreditado em tudo que Jesus fazia assim, de cara. E a verdade é que Jesus ele teve que batalhar para conquistar e para cuidar deles. Ao ponto dele chegar no final e falar, Senhor, eu não perdi nenhum deles, a não ser aquele. E aí quando eu olho para isso eu falo, Deus, às vezes eu não tenho paciência para discipular uma pessoa. Meu Deus, Senhor. E Jesus ele ficou ali insistindo na vida daqueles 12. Eu olho para a vida de Jesus e eu fico pensando, o que será que os irmãos dele pensavam sabendo que ele era o Salvador? Cara, você não vai fazer um milagre para o nosso jantar aparecer aqui num estalar de dedos hoje? Porque o pai e a mãe, eles tiveram que ir até o mercado para comprar alguma coisa. Se você é o Filho de Deus, por que então que as coisas não estão acontecendo? Imagine a pressão da vizinhança ali. Quando Jesus, ele começa a se mostrar como Salvador, e aí as pessoas falam assim, cara, mas esse daí é o filho do Zé e da Maria. Como é que pode? Não, esse cara aí não é o nosso Salvador. A gente está esperando um rei, sabe? Assim, a gente está esperando um exército para que a gente seja livre aqui dos romanos. A gente tem uma expectativa diferente. E aí, quando eu olho para Jesus, eu falo, Jesus, você é muito humilde. Porque Jesus, você deixou o Pai formar você. Formar o seu caráter, formar o seu coração, formar a sua confiança. E tudo isso em nós precisa ser formado nesses dias. Todo esse espírito de imediatismo que muitas vezes nós temos, isso precisa ser quebrado no nosso meio. Porque nós nos desanimamos, nós ficamos desanimados.
Nós começamos um trabalho, nós colocamos a mão no arado e aí daqui a pouco nós simplesmente falamos, não, agora eu acredito que isso aqui não é mais de Deus, mudei. Vira casaca, né, que alguns falam aí. E a verdade é que Jesus, ele nos ensina com a vida dele, que aquilo que é duradouro, aquilo que Jesus construiu, é a coisa mais importante que a gente possa ver e que a gente possa vivenciar. E tudo isso demorou para ser formado. Então, aquilo que Deus está construindo em nós, aquilo que Deus ele quer fazer através das nossas vidas também vai levar tempo. Amém? Eu creio que é importante nós sabermos que nesse processo em que Deus ele quer curar as nossas raízes, em que Deus ele quer tratar o nosso interior, algumas coisas fundamentais elas precisam ser de volta estabelecidas dentro de nós. Coisas que às vezes nós olhamos e falamos assim, não, eu carrego isso. Mas aí quando você começa a observar você fala, cara, eu perdi isso. E uma dessas coisas que eu creio que Deus ele quer restaurar em nós e ele quer nos fundamentar nesses dias é a obediência. Porque tem períodos em que parece que não está acontecendo nada. Então, qual que é a parte mais fácil? Simplesmente deixar de obedecer aquilo que Deus ele mandou a gente fazer. Simplesmente largar aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. E começar a fazer aquilo com as nossas próprias mãos. Não é? Não foi isso que Eva fez lá no Éden? Deus ele deu uma ordem clara para Adão e para Eva. E aí Eva começou a dar atenção para aquilo que a serpente falava. Por quê? Porque, cara, eu estou pensando melhor aqui. E, na verdade, aquilo que Deus falou não me parece ser o suficiente. E muitas vezes esse ciricutico, é essa inquietação que dá dentro da gente, sabe? Porque na hora que você recebe algo de Deus, quando você lê uma palavra, você está lá, você fala, cara, fui aqui transladado, é isso, cara, é isso. Fui ali, orei no culto, me ajoelhei, o pastor orou sobre mim, colocou a mão na minha cabeça, eu chorei, tal. E é essa palavra, é isso. E aí dá alguns dias e a gente começa a falar, cara, na verdade eu vou mudar de estratégia. E aí a gente simplesmente é tentado a desobedecer. Eu particularmente sou muito tentada a desobedecer. Eu não sei vocês, talvez vocês sejam muito obedientes. Mas eu sou muito tentada a desobedecer. E além de ser tentada, muitas vezes eu desobedeço o Senhor. Sabe, muitas vezes eu desobedeço, mas eu preciso olhar para isso e falar, cara, eu não posso. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar Deus ser uma pessoa desobediente. Senhor, eu não posso aceitar. Senhor, eu sou filha da obediência. Se eu estou caminhando em desobediência, Senhor, hoje eu quero retornar para este lugar de obediência que o Senhor me chamou, porque este é o meu lugar. Este é o meu lugar de filho. Amém? Além da obediência, eu creio que Deus ele quer restaurar em nós a fidelidade. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, tu és fiel, e realmente o Senhor, ele é fiel. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa aliança que nós fizemos com o Senhor. Lá no nosso apartamento tem os vidros, né, na nossa varanda. E aí a gente pega o sol logo pela manhã, né? Alguns já foram lá em casa e a nossa área ali externa, ela é uma área bem bonita, então é uma área onde a gente recebe o sol ali realmente pela manhã, no nascer do sol. E aí em um determinado dia em que eu estava orando, acho que isso foi no período da pandemia, porque até então eu nunca tinha acordado tão cedo para perceber isso lá na varanda, né? Mas aí eu fui orar lá na varanda, e aí o sol começou a ficar mais intenso e tal. E aí o reflexo do vidro, ele bate bem na nossa sala, assim, né? Então vem aquele reflexo. E aí bem ali na sala, ele forma como se fosse um arco-íris. E aí bate aquele reflexo ali e fica como se fosse um arco-íris. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, o Espírito Santo começou a me ministrar sobre a aliança. Começou a falar algumas coisas para mim sobre isso. E aí muitas vezes eu estou ali na correria, já estou me arrumando ali para ir para o escritório, e eu vejo e falo, Senhor, obrigada porque você fez uma aliança comigo. Senhor, eu renovo a minha aliança com você. Sabe, às vezes a gente precisa orar isso, ainda que seja no seu dia, no seu trabalho. Senhor, eu tenho uma aliança com você. É porque eu tenho uma aliança com você que eu não vou mentir. É porque eu tenho uma aliança com você que eu não vou dar trela para um colega.
É por ter uma aliança com você que eu vou honrar o meu cônjuge. É por ter uma aliança com você que eu não vou fazer algo errado que me pediram para fazer. É por ter uma aliança com você que eu vou deixar o Filho de Deus que me fechou aqui no trânsito passar e eu não vou me exaltar, sabe? É no dia a dia que o Senhor ele vai provando a nossa fé. E Ele vai provando essa nossa fidelidade. Porque a verdade é que Deus ele fez uma aliança conosco. E Ele só fez uma aliança com você porque você aceitou. Porque senão Ele não teria feito. E eu ouvi uma mensagem esses dias sobre a aliança que marcou muito meu coração num casamento. E aí a pessoa que estava ministrando ali, ela falou, olha, sabe qual que é o problema? Hoje as pessoas elas têm se casado e elas têm tratado a aliança do casamento como se fosse um contrato. E no contrato você tem cláusulas. Você tem cláusulas, né, Aline? Você vai lá, faz o contrato, olha, eu vou fazer aqui esse trabalho nesse cômodo, o contrato é esse, e se você não cumprir com a sua parte, ou eu não cumprir com a minha, a gente pode, né, fazer a rescisão do contrato aqui. E aí, muitas vezes, nós tratamos as alianças que nós temos com as pessoas e com Deus como se fosse um contrato. Mas a verdade é que nós não fizemos um contrato com o Senhor. Nós fizemos uma aliança com Ele. E uma aliança, ela não tem fim, ela é eterna. E a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Todos os dias, Senhor, obrigado porque aquela luz aparece ali na minha sala e o Senhor me lembra da aliança que você fez comigo. E eu creio que esses são dias onde Deus ele quer restaurar a nossa fidelidade. Restaurar a nossa fidelidade porque às vezes nós nos acostumamos a sermos infiéis com o Senhor. Porque nós estamos acostumados a falar, eu sei que se eu for lá e pedir perdão para o Senhor, eu sei que o Senhor ele simplesmente vai me perdoar. E nós continuamos pedindo perdão pelas mesmas coisas. Mas eu creio que esses são dias onde Deus ele vai restaurar a nossa fidelidade. Senhor, restaura a nossa fidelidade. Essa é a minha oração nesses dias. Senhor, restaura a nossa fidelidade. Que a gente não se acomode em ser infiel. Sabe por quê? Porque se nós conseguimos ser infiel com o Senhor, que nós julgamos ser o Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas, quanto tempo será que vai faltar para a gente romper com as alianças das pessoas que nós vemos? Quanto tempo será que vai faltar para a gente romper numa aliança no nosso casamento, na nossa família, com amigos que nós construímos alianças, às vezes por besteira? Amém? Eu creio que o Senhor ele quer restaurar isso em nós. E nesse processo de enraizamento, eu creio que Deus ele tem a acrescentar sobre nós humildade. Algo que é maravilhoso quando nós estamos sendo enraizados por Deus, quando nós estamos sendo ali tratados, né, na nossa base, ali no nosso sistema de raízes, é que nós percebemos que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas se você não se deu conta, eu vou te dar uma dica. Você não vai conseguir sozinho. Vai ser muito difícil. Vai ser doloroso e você vai ficar sofrendo à toa, sabe? Eu acho que é realmente maravilhoso Deus ele ter feito um corpo que precisa um dos outros. E na terça-feira a gente teve uma reunião um pouco diferente, uma reunião meio fit, né? Do One by One. E aí a gente lá, empolgado, tal. Empolgação, sabe, de exercício que a gente nunca anda. A gente andou 1h15. Meu Deus, eu dormi feito uma criança. Tomei um banho assim e nem comi. Desmaiei assim, ó. Desmaiei. Eu só tinha comido uma batata frita do McDonald's, que era para equilibrar. Andei 1h15 e comi uma batata frita do McDonald's, né? Para dar equilíbrio, né? Equilíbrio. E aí cheguei em casa, tomei banho e capotei assim, ó, dormi. Mas aí, o que foi interessante? O Lê trouxe uma reflexão para a gente ali. E ali na reflexão que ele trouxe, ele nos mostrou o quanto muitas vezes a gente fica tentando fazer as coisas sozinhos. E aí a gente não consegue fazer e a gente se dá mal. E fala, cara, a pessoa estava do meu lado, eu podia ter pedido ali para a pessoa ajuda. Eu poderia ter ajudado ela ali para que ela conseguisse atingir o objetivo, né? E eu simplesmente não ajudei. Quem estava lá vai lembrar como que foi, né? Lesão nos deu um desafio aí difícil, que na verdade era fácil se o nosso coração tivesse voltado a ajudar o outro, né? Mas eu acho maravilhoso como Deus ele nos ensina a crescer em humildade, quando nós estamos sendo enraizados, porque o Senhor começa a nos mostrar deficiências que são supridas pelas qualidades do nosso irmão. Então eu, Geice, tenho algumas deficiências.
Inclusive no Ambaiô, às vezes eu falo, Aline, uma coisa que eu gosto de você é que você é prática, sabe? Porque às vezes eu não sou muito prática com umas coisas e ela vai lá rapidinho, uma mensagem ali, ela resume até uma reunião e uma mensagem. Eu falo, cara, tá resumido, foi prático, né? E várias outras coisas que muitos de vocês carregam, muitas coisas que estão aí dentro de nós, que Deus colocou e que a gente só vai conseguir atingir o nosso objetivo, a gente só vai conseguir avançar se nós estivermos conectados uns com os outros. Então eu creio que algo que Deus ele quer restaurar em nós nesses dias é a humildade. É a gente conseguir chegar para uma criança e aprender com ela. Falar, cara, eu vou aprender com Davi. Cara, no dia que a gente saiu para evangelizar, o Davi deu uma aula de evangelismo para a gente. Uma aula. Até na hora que ele caiu, ele conseguiu evangelizar, que a mulher foi ajudar ele. E aí ele foi ali e entregou. Eu falei, eu quero te entregar esse CD. Na hora que ele estava caindo, eu falei, meu Deus, eu preciso sentar e aprender com Davi. Que eu estava lá com as minhas sacolinhas cheias de CD para evangelizar e não saía um CD. Cara, a gente precisa sentar e aprender. Sentar e aprender com aqueles que são mais velhos. Pessoas que já passaram por tantas coisas. Se a gente sentar ali com a dona Aida, a gente fala, cara, você vai aprender tanta coisa. A gente vai deixar de errar tantas coisas. Ou alguns casais que são mais velhos, você que casou agora, senta ali com um casal mais antigo, pergunta. Ao invés de você ficar quebrando a cabeça ali algumas coisas logo no início do casamento, você fala, cara, já vai me ensinando, já participa. A gente, quando casou, a gente já participou de reuniões de casais logo no início. Cara, eu não vou esperar ficar ruim, eu já vou começar agora. Porque a gente já vai aprendendo, né? Então, é assim que nós caminhamos como corpo de Cristo. Sabe, o Senhor nos colocou numa família. E realmente isso é muito precioso. É muito precioso a gente fazer parte de uma família. Às vezes nós chegamos aqui cansados, ou a gente chega aqui triste, chega cabisbaixo. Cara, só da gente estar junto, você já sai daqui diferente. Mesmo que às vezes você nem escute direito uma pregação, às vezes o abraço de um irmão vale mais para você. Você veio aqui e você recebeu um abraço. Então o Senhor tem nos ensinado a depender mais uns dos outros. E por último, eu quero dizer que nesse processo o Senhor vai nos ensinar a amar mais. Nesse processo nós vamos aprender primeiro a amar mais o Senhor. Porque enquanto você estiver sendo ali tratado, você estiver ali sendo curado, enquanto Deus estiver ali arrancando algumas coisas, quebrando paradigmas, livrando você de sofismas, curando você de algumas doenças do passado, de traumas do passado, enquanto você está passando por esse processo, você começa a conhecer um Deus que você não conhecia. Às vezes, nos momentos que são assim mais difíceis e dolorosos, você conhece uma face do Senhor que você não conhecia, sabia? É no momento em que você, muitas vezes, precisa de uma cura física que você conhece o Jeová Rafá. Você fala, cara, Deus me curou. E eu conheço essa face de Deus. E aí, é muitas vezes, em momento em que você perde alguém e você é consolado, você fala, cara, essa dor ela é tão difícil que eu pensei que eu iria morrer. E aí o Senhor, Ele libera espírito de consolo sobre você. E aí você conhece um Deus que é consolador como você não conhecia antes. E aí, às vezes, você está ali trabalhando em algumas coisas, você está ali fazendo projetos, você está trabalhando em alguma estratégia, você fala assim, cara, eu não sei como sair daqui. E aí você começa a falar com Deus, Deus começa a te dar a estratégia, você fala, cara, eu não sabia que você se importava com isso, Deus. Então, sabe qual que é a realidade? Quando nós estamos passando por esse processo de enraizamento com o Senhor, nós começamos a reconhecer, a conhecer faces dele que nós antes não conhecíamos. E a verdade é que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós amamos ele. Quanto mais você vai profundo em conhecer o Senhor, ainda que muitas vezes você esteja ali e você fala, cara, eu tenho dúvidas, Senhor, eu estou aqui, eu tenho dúvidas sobre tantas coisas, meu coração está agitado, a minha alma muitas vezes ela está agitada. Mas ali o Senhor ele começa a tratar você e você começa a conhecer um Deus como você nunca tinha feito antes. E aí é por isso que eu digo que o nosso amor por ele começa a crescer. E nesse mesmo processo, quando Deus ele está agindo em você, você começa a perceber que aquilo que Deus ele curou em você serve para outras pessoas. Agora, quando você foi curado, você fala, cara, se Deus curou a minha vida, eu posso orar para que outra pessoa seja curada. Eu estou empoderado e eu vou orar por essa pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que
eu passei por alguns processos de cura físicas aqui na Rafah. E depois que eu passei por esse processo de cura, é como se algo tivesse mudado assim dentro de mim. E quando eu vou orar para uma pessoa, eu me sinto diferente de quando antes eu ainda não havia sido curada. Realmente como um empoderamento que o Senhor libera sobre nós. E aí hoje eu falo, Senhor, da mesma forma que o Senhor me curou daquela sinusite, da mesma forma como o Senhor curou o meu ouvido, eu tenho certeza que o Senhor vai curar essa pessoa. E eu lembro disso. Então, quando você muitas vezes vai consolar uma pessoa que perdeu alguém, você fala, cara, aquilo doeu tanto daquela vez que eu senti, mas agora eu percebo que o Senhor, Ele me deu algo, o Senhor me empoderou nisso. E eu posso agora ajudar essa pessoa e falar para ela, cara, essa saudade vai sempre ficar aí. Você vai sempre sentir saudade, mas vai diminuir essa dor. Vai chegar um momento em que essa dor ela vai diminuir. O Espírito Santo começa a empoderar você e você começa a repartir. E é por isso que você começa a olhar para as pessoas com mais compaixão. Você começa a olhar a dor da pessoa e falar, cara, eu passei por algo semelhante. E eu sei que há uma cura de Deus para a vida dela. Então, nesse processo que o Senhor ele tem nos curado, eu creio que Deus ele também libera cura para as pessoas que estão à nossa volta. Nada que acontece conosco é perdido. Eu tenho certeza disso. O Senhor ele não desperdiça nada. A dor que você sente, a alegria que você sente, tudo que o Senhor ele faz através de você, tudo aquilo que vem dele, cara, tem um propósito muito maior do que aquilo que você está enxergando. Tem um propósito muito maior. Quando eu olho, por exemplo, a gente falou aqui sobre, eu citei aqui a gestação de Maria e a gestação de Isabel. Eu fico pensando naquele casal, eu fiquei pensando sobre como se deu a gestação de Isabel ali, como que Zacarias e Isabel receberam aquela palavra de Deus. E, cara, o pastor ele estava pregando e ele falou algo que me tocou muito, porque ele falou, olha, todos sabiam da esterilidade daquele casal. Isso realmente era algo muito difícil, principalmente naquela época. Pensa, filho é uma das coisas que Deus falou assim, se multiplique. Então, assim, pensa que uma coisa que eles faziam, se multiplicar. E aí aquele casal, aquela família sacerdotal sabe que não pode gerar. Cara, é como se pensa assim, tá na rua, tá escrito assim na porta deles. Essa família é estéril. Era uma vergonha para eles não poderem gerar. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa Deus, como o Senhor agradou a Zacarias e a Isabel ali, gerando, fazendo com que João Batista fosse gerado. Sabe, aquilo era uma alegria para eles. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar que aquilo ia além de ser uma alegria para aqueles pais, sabe? Ia muito além porque aquilo que estava sendo gerado de Zacarias e Isabel iria alimentar a Geice aqui, iria alimentar a Tamires, iria alimentar a Carol. Porque aquilo que estava sendo gerado no ventre de Isabel era um fruto eterno. Aquilo que estava sendo gerado, a vida de João Batista, o propósito dele já havia sido gerado. Então, muitas vezes, nós olhamos algumas coisas que nós ansiamos, que nós queremos, e nós pensamos, Deus, eu ficaria tão feliz se o Senhor me desse isso. E Deus é bom, Ele te dá. Deus, Ele deu o filho para eles. Aquilo deixaria eles felizes, mas Deus, Ele estava olhando muito além. Então, eu quero que você pense sobre algumas coisas que hoje você tem pedido para Deus, que você espera em Deus. Talvez sejam coisas materiais. Talvez sejam coisas um pouco mais profundas, vamos dizer assim. Coisas que não são palpáveis, vamos dizer assim. Eu quero que você pense sobre essas coisas que você tem pedido para Deus. Porque se isso que você tem pedido para Deus tem um propósito de verdade, se aquilo que você tem pedido para Deus tem um propósito nele, o Senhor, Ele com certeza Ele vai liberar sobre a sua vida. Talvez não da forma como você espera, mas de forma que cumpra o propósito. Porque o Senhor, Ele deu João Batista ali para aquele casal. Mas aquilo não se limitava a trazer uma alegria para um casal, para que eles gerassem um filho. Deus, Ele estava preparando o caminho para que o filho dele viesse, para que Jesus Cristo viesse. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, Deus, realmente o Senhor sempre vê além. Então, eu olho para isso e eu falo, Deus, eu entendo que algumas coisas o Senhor não me deu porque eu queria isso simplesmente para o meu ego. E não tem propósito nisso. Mas eu creio que para aquilo que há propósito, para aquilo que o Senhor quer fazer através de mim,
aquilo que o Senhor quer gerar em mim para servir as pessoas, para servir quem vai estar à minha volta. Isso o Senhor me dará. Amém? Eu estou falando sobre isso porque é muito importante que nesses dias a gente comece a pensar sobre, de fato, onde nós estamos fundamentados, sabe? Porque às vezes a gente está fundamentado nas nossas emoções e a gente fica balançando de um lado para o outro. Hoje eu tô feliz, então eu vou lá e me reúno com os irmãos. Hoje eu estou feliz, então eu vou lá e eu faço o meu trabalho com ânimo. Cara, se eu chegar no meu trabalho, assim, só trabalhar o dia que eu estou animada, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Tem dias que são difíceis. Eu tenho que trabalhar e eu tenho coisas a entregar, eu tenho coisas a cumprir, pessoas confiam em mim. E eu preciso entregar independente do meu humor. Não dá nem para eu botar desculpa. Eu sou mulher, tem dias do mês. Não tem essa. Cara, você tem que entregar, pronto e acabou. Sabe? Então nós não podemos ter a nossa vida baseada nas nossas emoções. E às vezes, nós muitas vezes estamos ali com as nossas raízes em coisas que são muito instáveis. E é por isso que o Senhor está querendo nos curar. Às vezes nós temos aqui a nossa vida arraigada, por exemplo, na nossa reputação. E aí você pensa, cara, eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho uma reputação porque as pessoas me veem assim, as pessoas me veem assado, porque eu construí essa imagem com os meus amigos, eu construí essa imagem na minha casa. Mas e se a sua reputação vier a cair por terra? Como é que você vai ficar? Porque calúnias podem ser levantadas sobre você. E as pessoas podem acreditar nessas calúnias. E se a sua vida estiver baseada somente na imagem que você construiu exteriormente, a verdade é que quando essa sua reputação cair, você vai ser destruído junto. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser fortalecidos na rocha que é Jesus nesses dias. Nós precisamos estar arraigados no Senhor, porque esses são os dias onde a nossa fé está sendo provada. Ainda que pode ser que você tenha pensado, Geice, eu concordo com você, eu sinto a minha fé sendo provada. Se você pensa dessa forma, olha, deu match aqui comigo porque eu também tenho sentido isso. E se você não tem tido essa percepção, eu quero que você comece a olhar para isso. Comece a olhar para como você tem vivido os últimos dias e como a sua fé ela tem sido provada. Coisas que você cria há um tempo e aí muitas vezes hoje você tem se perguntado, nossa, mas será que isso realmente é verdade? Coisas que o Senhor falou para você e que hoje você tem colocado em dúvida. Muitas vezes até a palavra de Deus. A gente olha a internet hoje e muitas vezes a gente fala assim, cara, tem umas pessoas que falam muita asneira. Até, né? E aí você fala, cara, eu preciso tomar cuidado, eu preciso preservar o meu coração. O pastor Edu falou sobre isso esses dias, sobre o cuidado que nós muitas vezes precisamos ter com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque há muitas pessoas que têm distorcido a verdade de Deus. E é por isso que é importante nós estarmos conectados com o Senhor de verdade, conectados de modo que o Senhor ele venha desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído. E que o Senhor venha construir em nós um caráter que é aprovado, um coração confiante, que o Senhor venha construir em nós confiança. Amém? É muito importante que nós venhamos lembrar que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito e é eterno. Porque às vezes a gente está perdendo muito tempo da nossa vida com coisas que simplesmente vão desaparecer literalmente num piscar de olhos. Isso tem algo que eu quero trazer para que você pense sobre isso nessa manhã. É se naquilo que você tem dedicado o seu tempo, naquilo que você tem dedicado o seu coração, aquilo que você tem dedicado de fato a sua vida, isso realmente está construindo algo que é eterno? Porque às vezes a gente está simplesmente com o olhar para essa terra. E, de fato, essa terra, ela muitas vezes é agradável ao nosso olhar. Mas como nós começamos essa reunião aqui hoje, falando que o visível foi feito do invisível, nós precisamos nos lembrar que nós servimos a um Deus que é eterno, um Deus que é invisível, e a nossa vida precisa estar fundamentada nisso. Amém?